Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Professor Rodrigo falando. Na aula de hoje a gente vai ver as origens e as configurações de alguns sistemas de saúde no mundo, ok? Para a gente entender melhor como funciona o nosso próprio sistema de saúde e o sistema de saúde de outros países. Nós também temos aquele material complementar que é o documentário do Michael Moore, o Ciclos SOS Saúde, que eu mandei para vocês na íntegra. Recomendo que vocês assistam, porque lá tem questões fundamentais que a gente vai trabalhar aqui e que vão dar mais fidedignidade àquilo que eu estou falando. Um material riquíssimo que pode ajudar todos nós a compreender melhor como funcionam os diversos sistemas de saúde no Brasil e no mundo, e para a gente fazer essa comparação, né, essa análise comparada dos sistemas de saúde. Não dizendo nunca que tal determinado sistema de saúde é maravilhoso ou que tal sistema de saúde não presta para nada, mas apontando seus prós e seus contras no sentido de melhorar o nosso entendimento a respeito deles, ok? Então vamos lá. Primeiramente, antes da gente tratar sobre os diversos sistemas de saúde, a gente tem que tentar compreender o que é que motiva, o que é que acaba incentivando as pessoas, as conglomerações, as comunidades, os coletivos, os governos e os estados a se proporem o quê? A cuidar da saúde coletiva, né? E a gente tem que acabar fazendo aquela pergunta: por que que nós decidimos, enquanto coletividade, cuidar das pessoas, prover saúde de forma coletiva, como é no caso do Brasil e de outros países, né? Para nós isso pode parecer meio óbvio, mas nem sempre foi assim. Eu retirei esse trecho aqui do livro do Michel Foucault. O livro se chama Microfísica do Poder, tá bom? Vocês encontram tanto na biblioteca como online, é fácil de encontrar em PDF. Michel Foucault foi um filósofo francês vinculado a várias correntes, dentre elas o estruturalismo e o pós-estruturalismo, a desconstrução de certa forma. E Michel Foucault foi um dos maiores filósofos do século XX, escreveu várias obras famosas como Vigiar e Punir, História da Loucura, O Nascimento da Clínica, Microfísica do Poder, que é essa aqui que eu destaco para vocês. E no livro Microfísica do Poder, o Michel Foucault, o Microfísica do Poder são vários textos, né, vários textos que o Foucault escreveu durante a vida e várias palestras. Na década de 70, em pleno regime militar, o Foucault veio para o Brasil para fazer algumas palestras na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. Duas dessas palestras estão nesse livro aqui, estão compiladas nesse livro. Vou pedir perdão a vocês, às vezes algumas interrupções, mas é porque às vezes a gripe mesmo que não deixa. Vamos tratar de cuidar da nossa saúde também, por isso que minha voz está um pouco mais baixa, peço perdão de antemão. Mas né, tem dois capítulos desse livro do Michel Foucault, um deles se chama O Nascimento o Nascimento da Medicina Social e o Nascimento do Hospital, Surgimento do Hospital. E ele vai destacar o seguinte, para a gente ter uma própria ideia do que era o hospital no passado. A gente tem esse trecho aqui, vamos ler aqui comigo. Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos pobres, instituição de assistência como também de separação e exclusão. Hoje em dia a gente compreende o hospital teoricamente como um ambiente que acolhe e te ajuda a resolver um problema de saúde, né? Assim, mas até o século XVIII o hospital era visto como um local onde só ia quem não tinha mais nada, só os pobres e moribundos, porque quem tinha recursos, quem tinha dinheiro, levava os médicos até as suas casas. Quem trabalhava nesses hospitais não necessariamente eram os médicos, eram padres, eram entidades filantrópicas, eram pessoas voluntárias que se propunham a acolher essas pessoas que não tinham para onde ir, que estavam enfermas
e que muitas vezes estavam morrendo, tá bom? O Foucault destaca aqui: o pobre como pobre tem necessidade de assistência e, como doente, portador de doença e de possível contágio, é perigoso. Faz-se necessário, então, a separação desses doentes para que ele não infecte os demais membros da sociedade. De novo, o hospital aqui é um espaço de exclusão. É um espaço onde as pessoas indesejadas e doentes vão para que possam ser confinadas e afastadas da sociedade e que, se elas venham a morrer lá dentro, menos mal, porque não foi no meio da rua, correndo o risco de contagiar outras pessoas. Era assim a concepção da época. Um pouco cruel, né? Mas era assim a concepção da época. Bem ao avesso da nossa concepção de hoje. Por essas razões, o hospital deve estar presente tanto para recolhê-lo, né, tirar o pobre, quanto para proteger os outros do perigo que ele encarna. Para quem é religioso, tem algum contato com a religião, na própria Bíblia relatam os leprosários. Né? Vocês lembram desses trechos? As pessoas que sofriam de lepra, hoje nós convencionamos chamar a doença de hanseníase, mas na época se chamava lepra. Não havia cura, né? Não havia antibióticos, medicamentos, e as pessoas, os leprosos, eles tinham que o quê? Eles tinham que ser colocados em leprosários. Normalmente o que é que se fazia? Se separava um ambiente fora da cidade para colocar todos esses pacientes, todas essas pessoas que sofriam da doença ali, e elas não podiam sair. Às vezes cavavam um buraco bem grande, botavam as pessoas lá dentro, elas não tinham como escapar daquele buraco, e ficava alguém responsável para levar comida, água, mas enfim, essas pessoas ficavam ali, reclusas nesse ambiente. Então, esse tipo de doença, ainda mais quando não tinha cura, acabava criando uma figura excluída, rejeitada. Tem até aquele detalhe também de que o leproso deve carregar consigo sinos ou guizos. Por quê? Porque quando ele andar, ele vai fazer barulho. Então, se ele faz barulho, as pessoas vão saber que ele está por ali. E se as pessoas sabem que ele está por ali, logo elas vão evitar, vão se esconder, vão fugir, vão evitar o máximo possível o contato com essa figura doente, ok, pessoal? O personagem ideal do hospital até o século XVIII não é o doente que é preciso curar, mas o pobre que está morrendo. Isso é o Foucault que diz, tá bom? É alguém que deve ser assistido material e espiritualmente, alguém a quem se deve dar os últimos cuidados e o último sacramento. Traduzindo, é uma pessoa, o paciente convencional desse hospital aqui é uma pessoa que já está nas últimas, é uma pessoa que está morrendo. E a própria ética cristã da época dizia o quê? Que todos deveriam receber a extrema-unção antes de falecer. Então, por isso que as entidades religiosas, membros das religiões, sacerdotes, ocupavam esses cargos, seja de direção desses ambientes, ou seja, da própria prática mesmo, para poder, se não aliviar esse sofrimento, dar a essas pessoas que estão morrendo a extrema unção. E o pessoal hospitalar não era fundamentalmente destinado a realizar a cura do doente, mas a conseguir sua própria salvação. Reforçando aquilo que eu acabei de dizer para vocês. O paciente que está aqui é o paciente que vai morrer, é o paciente que é contagioso, seu problema é contagioso, e que ele deve ser apartado do restante da sociedade. Porém, já que ele está morrendo, vamos dar pelo menos a extrema unção, abençoá-lo, ouvir suas últimas palavras, para que ele possa fazer uma passagem dessa vida para outra de forma mais tranquila possível, dentro de todas as éticas previstas pelo cristianismo. Essa citação está lá nas páginas 174 e 175 da Microfísica do Poder, a última edição que eu tenho aqui, de 2019. Esse livro já foi bastante revisto, tá bom? Microfísica do Poder já foi bastante reeditado, já tá, enfim, já houveram muitas edições. A última edição que eu tenho aqui é de 2019. Talvez algumas edições mais antigas sejam, a numeração das páginas seja diferente, mas na que eu tenho aqui, páginas 174 e 175. Então, a gente percebe que a gente tem nesse cenário aqui um hospital
que existe exclusivamente para atender pobres e pessoas morrendo, e quem tem dinheiro consegue profissionais de saúde qualificados para irem até suas casas e tratar seus problemas. Não existe, portanto, uma saúde coletiva. Não existe um sistema de saúde, não existe um hospital público ou privado que você possa ir porque você está com tosse ou porque você está com febre. Se você tiver quem lhe ajude em casa, um avô, um parente que tenha um conhecimento popular para resolver os problemas, é isso que você vai ter. Se não, nas últimas, você vai até o hospital para poder pelo menos tentar morrer em paz como último recurso. Essas coisas começam a mudar do século XIX para cá, tá bom, pessoal? Alguns fenômenos históricos acabam marcando essa virada para o surgimento dos sistemas de saúde como conhecemos hoje em dia. Um desses fenômenos mais emblemáticos é a Revolução Industrial, né, que é a transformação dos modos de produção na Europa Central, principalmente nas Ilhas Britânicas, que depois vai ser, né, replicado na França, na Alemanha e outros países, que é a criação das fábricas, desenvolvimento da produção maior, o, o fluxo rural para urbano, as pessoas saem do campo, vão trabalhar nas cidades, surgimento da classe assalariada, desenvolvimento do capitalismo. A gente também tem, então a Revolução Industrial, ela revoluciona o modo de produzir as coisas. Se antes a gente tinha aquele sujeito que era responsável por fabricar tudo que ele utilizava, vamos lá, a gente tem, se você quer, século XVI, XVII, XVIII, se você quer uma camisa, o que é que acontece? Você tem que plantar o algodão, colher o algodão, fiar o algodão, tecer o tecido, costurar a roupa, saber costurar, né? Para depois utilizar. Então é um processo totalmente artesanal. As pessoas faziam todos os seus itens de subsistência, seja de comida, vestimento, o que seja. A Revolução Industrial vem exatamente para mudar esse parâmetro de produção e permitir que seja possível a utilização de máquinas, de uma logística diferente para criar uma linha de produção muito grande e fazer uma separação das funções. Agora a pessoa que planta o algodão, ela só planta o algodão. Agora existe outro tipo de pessoa, outro tipo de coletividade, empresa, comunidade, que vai se preocupar por fiar o algodão, e outra vai se preparar para poder beneficiar esse material e criar o próprio tecido, e por último, talvez de outra forma, outra empresa vai fazer a costura da peça. Então, não necessariamente as pessoas agora precisam saber fazer tudo ou mesmo fazer tudo. Elas só precisam fazer uma parte. Isso permite um aumento de produção, isso permite um aumento de população, né? Você tem um aumento do fornecimento de alimentos, você tem um aumento do fornecimento de bens de consumo, um aumento de qualidade de vida e um aumento da população. Em seguida, a gente tem o declínio do antigo regime, que seriam que as monarquias absolutistas, depois da Revolução Francesa, né, de 1789 a 1799. O que aconteceu na Revolução Francesa? Basicamente, a gente teve revoltas lideradas pela burguesia francesa, mas de caráter bastante popular, que destituiu os reis, os monarcas franceses. Resultou, inclusive, na decapitação dos reis e aristocratas franceses. Na verdade, a guilhotina como um dos símbolos máximos da Revolução Francesa. A própria Revolução Francesa, ela marca um período de uma consolidação de valores liberais, de uma nova concepção de mundo, de conflito de ideias, de consolidação de um pensamento mais democrático. Então a gente tem ou a abolição das monarquias absolutistas, os reis são colocados para fora, ou a gente tem o declínio do poder deles. Os reis, muitos deles, optam pelo quê? Por perder o seu poder, no entanto, continuar ocupando o cargo de rei como figura decorativa. É o que a gente tem, por exemplo, no Reino Unido, né, com a rainha Elizabeth II, na Suécia a gente tem isso, na Espanha a gente tem isso, a gente tem monarcas ainda, existe uma família real, porém eles são cargos representativos de caráter decorativo. Eles representam muito mais
o Estado em simbologia, em eventos, em comemorações, mas eles são desprovidos de poder. O poder foi dado, então, o quê? Para cargos civis eleitos pelo povo, ao parlamento, aos presidentes, aos primeiros ministros, independente de como seja a organização do país, o poder é dado agora a outro tipo de pessoa que não mais os reis. A gente também tem a consolidação do sistema capitalista vigente até hoje. São as transformações desse século XIX que permitem o surgimento desse sistema capitalista e que vão consolidar esse sistema capitalista como praticamente hegemônico em todo o globo, passando por alguns problemas e discordâncias no século XX, né, com os elementos que a gente vai ver logo em seguida. Mas a gente tem o quê? A gente tem a consolidação desse sistema em todo o mundo ocidental. Esse sistema é o que passa a valer. E você tem o que? O surgimento das classes burguesas e operárias, não é isso? A gente tem o surgimento dos trabalhadores. Antes você tinha basicamente as pessoas naquele período feudal, você tinha os senhores e os servos. Com as manifestações de vários fenômenos com o passar do tempo, você tem o surgimento dos empresários e dos trabalhadores, a grosso modo, né? Claro que existem diversas outras classes sociais que a gente pode abordar na compreensão da nossa realidade, mas a grosso modo a gente pode separar nesses dois tópicos principais, aqueles que são os chefes e aqueles que trabalham. Essa classe trabalhadora, com o passar do tempo, ela vai se organizar. Percebam, essa classe trabalhadora antes era o que? Eles eram camponeses, eles trabalhavam no campo, produzindo aquilo que eles vão comer. Agora que o campo deixou de ser interessante, porque ele está sendo ocupado para a criação de ovelhas, como foi no caso da Inglaterra, essas pessoas são obrigadas a sair do campo, porque não tem mais trabalho, as máquinas tomam muitos dos trabalhos do campo, e elas vão para as cidades. Nas cidades, o que é que vai acontecer? Nas cidades, eles vão ter que trabalhar agora por uma ordem diferente, uma ordem de trabalho diferente, para uma pessoa em troca de um salário, coisa que não acontecia no campo. Né? Eles vão ter que trabalhar com aquilo que eles são mandados a trabalhar, com um horário de trabalho irregular. Né? Hoje em dia a gente tem uma carga horária de trabalho mais regularizada, mas nessa época não havia uma carga de trabalho regularizada. As pessoas trabalhavam quanto tempo fosse necessário trabalhar. Não haviam direitos trabalhistas, nem nada do tipo para regular esse tipo de relação. Então, as pessoas acabavam trabalhando tempos, enfim, escaldantes e em situações insalubres, em situações de perigo. Se hoje, por exemplo, acontecer um acidente de trabalho e você for um trabalhador de carteira assinada, você está protegido por diversos fatores para poder, a depender do acidente de trabalho, ser ressarcido, receber uma indenização, às vezes, em alguns casos, até ser aposentado. Então, esses trabalhadores, nessa época aqui, não tinham nada disso. Se você se machucou no ambiente de trabalho, bom, o que é que a gente pode fazer? A gente só pode lamentar, né? Não tem muito o que fazer nesse caso, não. Infelizmente, os trabalhadores aqui eles estão desprotegidos. Não existe ninguém ou nada para lutar por eles. Então, eles tiveram que se organizar para poder conseguir direitos, né, benefícios, melhores salários. Entre essas, é, entre essas demandas, o amparo do tipo de ajuda mútua em associações por meio de contribuições voluntárias. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que cada trabalhador, ele falava o seguinte: ó, gente, a gente está trabalhando aqui numa situação que, se acontecer algo comigo, eu fico completamente à mercê do nada, né? Não tem ninguém para me ajudar. O mesmo vale para todos vocês que estão trabalhando comigo. Então vamos fazer o seguinte: cada um vai separar uma parte do salário, uma pequena parcela. Nós vamos juntar todas essas partes de salário, vamos criar um bolo de dinheiro, né? E a gente vai pegar esse dinheiro e pagar mensalmente um profissional de saúde para ficar à nossa disposição quando a gente precisar. É como se fosse um seguro, percebem? Porque aí, se alguma coisa acontecesse com eles, eles estavam protegidos entre eles. Então eles se ajudavam.
Se um se machucou, se um adoeceu, se um não pôde ir para o trabalho, os outros ajudam, né? Eles todos vão, querendo ou não, dão a contribuição mensal e ajudam uns aos outros nessa situação aí, para caso acontecer alguma coisa de errado, eles estarem protegidos.